Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a resolução de questões sobre a função modular, resolvendo agora as questões que vão do número 6 até o número 10. Pessoal, essas questões aqui, elas vão tratar dos assuntos equações modulares e inequações modulares. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Olha essa questão número 6 aqui, questão lá da UDESC, que diz o seguinte: a soma das raízes distintas da equação, nós temos aqui uma equação, lembrando que nós temos aqui a nossa incógnita no interior aqui de módulos, tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma equação modular, beleza? Eu vou copiar ela aqui embaixo da seguinte maneira, módulo de x menos o 3, ok? A gente sabe que é igual a x ao quadrado, vamos botar aqui o x ao quadrado, menos o 5 vezes o x, mais o 6. Tudo bem? Agora, repare o seguinte. Se nós temos aqui do lado esquerdo, pessoal, o módulo dessa expressão aqui, x menos 3, significa que o módulo, a gente sabe que o resultado é sempre um valor maior ou igual a zero. Ou seja, aqui do lado direito, o que nós vamos ter é um valor que certamente ele será maior ou igual a zero, ok? Então, a primeira coisa a fazer, pessoal, é pegar esse x ao quadrado menos o 5x mais o 6 e ter certeza que isso daqui será maior ou igual a zero, beleza? Pessoal, esse x ao quadrado menos o 5x mais 6, sendo maior ou igual a zero, isso nada mais é do que uma restrição a essa questão aí dessa equação modular. Isso porque a gente vai poder admitir lá no final, na solução, apenas valores de x que satisfazem essa desigualdade aí, ok? Vem comigo aqui, Então, pessoal, para resolvermos essa desigualdade aqui, que nada mais é do que uma inequação do segundo grau, primeira coisa a fazermos é o seguinte, vamos considerar isso daqui, sendo uma função, no caso, uma função f de x. Se isso daqui é uma função, no caso, uma função do segundo grau, a primeira coisa a fazermos aqui, é identificar os coeficientes dessa função. O a é o coeficiente do x ao quadrado. Nesse caso, está sendo representado pelo valor 1, ok? O b é o coeficiente do x. Nesse caso, ele vale menos o 5. E o c é o termo independente, que nesse caso vale 6, ok? Agora, pessoal, vamos calcular o discriminante, que é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Lembra que o discriminante é aquela parte lá na fórmula de Bhaskara que se encontra dentro da raiz quadrada, ok? Olha só, substituindo os valores, nós vamos ter o seguinte. Como b ele vale menos o 5, então nós vamos ter o menos o 5 elevado ao quadrado. Aí temos o menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 6. Tudo bem? Agora, olha só. O discriminante, então, vale menos 5 elevado ao quadrado, isso aqui é 25. Agora, menos 4 vezes 1, menos 4. E o menos 4 vezes o 6, isso aqui dá menos o 24. Então, nós temos aqui que o discriminante é igual a 25 menos o 24, isso aqui é exatamente igual a 1. Lembra, pessoal, que nós estudamos lá nas inequações do segundo grau, que quando o discriminante for um valor maior do que zero, como está acontecendo aqui, né? Nós vamos ter que as duas raízes dessa função do segundo grau, ou seja, x1 e x2, elas são duas raízes reais e distintas, ok? O próximo passo, pessoal, é descobrir quais são essas duas raízes. Para isso, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, tudo bem? Isso aqui tudo dividido por 2 vezes o a. Então, olha só, nós temos menos o b. Como o b vale menos o 5, então menos o menos 5, isso fica 5, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, que nós já vimos aqui que o resultado é 1, ou seja, raiz quadrada de 1, o resultado é 1. Dividido por 2 vezes o a, como o a aqui vale 1, 2 vezes 1, 2, ok? Então, aqui nós vamos ter duas raízes, tá? Eu vou chamar aqui de x1 e x2, beleza? Olha só. Primeiro, utilizando o sinal positivo. 5 mais 1 dá 6, dividido por este 2, primeira raiz é 3. Agora, a segunda raiz, utilizando o sinal negativo. 5 menos 1 dá 4, dividido por 2, deu 2.
Agora, pessoal, vamos analisar o sinal da função da seguinte maneira. Ó. Eu vou colocar aqui o eixo x, tudo bem? E perceba o seguinte. Nós temos que o coeficiente do x ao quadrado aqui ó, é um valor 1. Isso aqui é um valor positivo e faz com que essa parábola, que é o gráfico da função do segundo grau, tenha concavidade voltada para cima. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter mais ou menos assim ó, a parábola, ok? Essa parábola está intersectando o eixo x aqui ó, em dois pontos. Um deles é o 2 e o outro é o 3. Então, aqui nós vamos ter o 2 e aqui nós vamos ter o 3. Agora, repare o seguinte. Fazendo estudo do sinal, nós vamos ter que, para valores de x que estão entre o 2 e o 3, nós temos o gráfico da função abaixo do eixo x. Ou seja, para esses valores de x, nós temos a função sendo negativa. Agora, para valores de x que são menores do que 2 e maiores do que 3, o gráfico encontra-se acima do eixo x. Ou seja, aqui nós temos a função sendo positiva. Tudo bem? Agora, repare o seguinte. Nós temos aqui na equação o sinal de maior ou igual a zero. Primeira coisa, se é igual a zero, significa que essas raízes aqui, ó, ou seja, o número 2 e o número 3, fazem parte da solução dessa equação aqui. Tudo bem? Como nós queremos agora resultados que são maiores do que zero, pessoal, maior do que zero lembra algo positivo. Então, vamos marcar aqui na região aonde a função é positiva, beleza? Vem aqui até o mais infinito. Pessoal, o que nós acabamos de fazer foi o seguinte, olha só. Como nós temos ali o módulo de x menos 3, pessoal, módulo de x menos 3, aquilo ali sempre será um valor maior ou igual a zero. Ou seja, o x ao quadrado menos o 5x mais o 6 deve ser um valor maior ou igual a zero. Então, surgiu aquela inequação do segundo grau. Beleza? Calculando a inequação do segundo grau, que a gente já teve aula sobre isso, não é verdade? Nós descobrimos que os valores de x, que fazem com que aquela função do segundo grau ali ó, assuma valores maiores ou iguais a zero, são valores de x que são menores ou igual ao valor 2, ou valores de x que são maiores do que o 3 e também pode ser o 3. Beleza? Esses valores de x são os valores que podem ser aceitos como solução final que nós vamos partir agora. Beleza? Vem comigo aqui. Ó. Então agora, pessoal, vamos resolver em si essa equação modular. Para isso, pessoal, vamos lembrar de uma propriedade lá das equações modulares que diz o seguinte. Ó. Quando nós tivermos, por exemplo, módulo de x igual a um certo valor k, isso significa que esse x aqui, ó, ele pode tanto ser o valor k positivo, como pode ser o valor k negativo, ou seja, o oposto do valor k que está aqui. Beleza? Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Primeiramente, vamos pegar esse x menos 3 e igualar a tudo isso daqui. E depois pegar esse x menos 3 e igualar ao oposto disso que está aqui, como nós fizemos aqui. Ó. Primeiro o x ele vale o valor k e depois o x ele vale o oposto do valor que está aqui assim, ou seja, o oposto do k, que é menos k. Beleza? Então, primeiramente, o x menos o 3, vamos colocar aqui embaixo, ó, o x menos 3, vamos igualar a x ao quadrado menos o 5 vezes o x mais o 6, ok? Aí depois nós vamos fazer o x menos 3 igualamos ao oposto disso daqui. Pessoal, o oposto disso daqui ó, é trocar o sinal de todos os seus termos. Então, nós vamos ficar com o x ao quadrado negativo, tudo bem? Vamos ficar com esse menos 5x virando positivo e depois vamos ficar com o menos o 6. Ok, pessoal? Então, vamos resolver agora essas duas equações que se transformaram em duas equações do segundo grau. Ok? Primeiramente, essa daqui, ó, pessoal. Olha só, nós temos aqui o x ao quadrado, tudo bem? Esse x aqui ó, vai lá para o lado de lá, passando com o sinal negativo, ou seja, nós temos aqui o menos 5x com este menos x, ficará menos o 6x. E este menos 3 vai lá para o lado direito, ficando positivo. Ou seja, nós vamos ter o mais 6 com este mais 3, vamos ter aqui o valor mais 9, e isso aqui, então, é igual a zero. Beleza? Para esse caso aqui, pessoal, os coeficientes a, b e c dessa equação do segundo grau valem o 1, o a vale 1, né?
o b vale menos o 6 e o c vale 9. Tudo bem? Agora vamos calcular aqui o delta, ou seja, o discriminante, e ver o que acontece. Nós vamos ter que o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, isso aqui dará o valor do discriminante. Substituindo, nós vamos ter o seguinte, o b ele vale menos o 6, então menos o 6 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Tudo bem? Então, vamos ter aqui o discriminante valendo o seguinte, olha só. Menos 6 ao quadrado, isso aqui é 36 positivo. Agora, menos 4 vezes 1, isso dá menos 4. Menos 4 vezes o 9, isso aqui dá menos o 36. Pessoal, dessa forma, ó, nós temos que o discriminante vale 36 com menos 36, o resultado é zero. E lembra o seguinte, quando o discriminante for igual a zero, o que nós temos aqui ó, são duas raízes x1 e x2, só que elas são duas raízes reais e iguais, ok? Vamos descer um pouquinho aqui ó, e vamos calcular essas duas raízes. Olha só, pela fórmula de Bhaskara, nós temos que menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta, e isso tudo dividido por 2 vezes o a. Agora, olha só, como o nosso discriminante aqui vale zero, nós vamos ficar com raiz quadrada de zero e tudo isso daqui será exatamente igual a zero. Tudo bem? Então, o nosso x será nada mais, nada menos do que menos o b dividido por 2a. Vamos substituir? Olha só, o b ele vale menos o 6, ou seja, menos o menos 6, ficamos com 6 positivo. 2 vezes o a, como a vale 1, 2 vezes 1, 2, significa então que 6 dividido por 2 é 3. Ou seja, tanto a raiz x1 como a raiz x2, elas valem 3. Agora, pessoal, para essa segunda equação aqui, ó, vamos passar esse x ao quadrado, lá para o lado esquerdo ele fica positivo. Então, ficamos que x ao quadrado. Vamos passar esse 5x para o lado esquerdo, ele fica negativo, então fica x com menos 5x, ficamos com menos o 4x. Este menos 6 vai lá para o outro lado, fica positivo, então menos o 3 com mais 6, isso dá mais 3, ou seja, isso aqui fica igual a zero. Nessa equação do segundo grau, nós vamos ter que os coeficientes a, b e c, eles valem. Coeficiente do x ao quadrado, ele vale 1, beleza? O b, no caso, ele vale menos o 4, que é o coeficiente do x, e o c é o termo independente, que está sendo representado pelo 3. Agora, pessoal, calculando aqui o discriminante, nós vamos ter que o delta é igual a b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Substituindo, nós vamos ter o seguinte, o b ele vale menos 4, ou seja, ficamos com menos 4 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Tudo bem? Então, o discriminante será menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes o 3 dá menos o 12. Ou seja, o nosso discriminante, 16 menos 12, o resultado é 4. Dessa forma, pessoal, como o discriminante aqui ó, ficou um valor maior do que zero, ou seja, positivo, as duas raízes, ó, x1 e x2, elas são reais e distintas. Beleza? Agora, essas duas raízes, pela fórmula de Bhaskara, que é dada por menos b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, dividido por 2 vezes o a, são as seguintes, olha só. Como o b ele vale menos o 4, então menos o menos 4, 4 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, pessoal, o delta aqui ele vale 4. Raiz quadrada de 4, o resultado é 2. Tudo dividido por 2a, como a vale 1, 2 vezes 1, 2. Beleza? Então, aqui ó, nós vamos ter as duas raízes, x1 e x2, e vale o seguinte. Primeiramente, com o sinal positivo, ó, 4 mais o 2 dá 6, dividido por 2, 13 é a primeira raiz. A segunda raiz é 4 menos o 2, isso dá 2, dividido por 2, o resultado é 1. Agora, vamos subir um pouquinho aqui ó, e fazer a seguinte análise. Agora, repare o seguinte, pessoal, na primeira equação do segundo grau, nós encontramos que as duas raízes, tanto a x1 como a x2,
elas valem 3. Agora, na segunda equação do segundo grau, nós encontramos duas raízes e uma delas vale 3 e a outra vale 1. Então, essas raízes, uma delas valendo 1 e a outra valendo 3, tá? Nós temos o 3 aparecendo duas vezes, tá? Então, as raízes valem 1 e vale 3. Esses valores aí são as soluções da equação modular. Agora, tem que cuidar um detalhe muito importante aqui, ó. Será que esses dois valores, 1 e 3, satisfazem aquela condição, ou seja, aquela restrição que nós calculamos no começo? Reparem que a restrição são valores de x que são menores do que 2 e valores de x que são maiores do que 3, inclusive o 2 e inclusive o 3. Beleza? Olha só, o 1 ele é menor que 2? Então ele faz parte da restrição, então 1 está valendo. Agora o valor 3, ele faz parte ali na restrição? Claro que faz parte, porque nós temos ali ó, o valor do x sendo maior ou igual ao valor 3. Então, tanto o 1 como o 3 fazem parte da solução dessa equação modular. Beleza? Vem comigo aqui. Ó. Então, pessoal, para essa equação modular, a solução é 1 ou 3. Esses são os valores de x que satisfazem essa equação modular. Vamos subir um pouquinho aqui. Ó. Diz o seguinte, a soma das raízes distintas da equação, então quer saber a soma das raízes distintas da equação. Nós temos a raiz 1 e a raiz 3. E a soma dessas duas raízes distintas é exatamente 4. Ok? Item correto, letra E de Equador. Beleza? Pessoal, vamos descer agora aqui, ó, e vamos à sétima questão que diz o seguinte. A soma das raízes da equação modular, então nós temos aqui a equação modular e as alternativas. Reparem que nós temos aqui ó, o módulo de x mais 1 localizado aqui e o módulo de x mais 1 localizado aqui. Outra coisa que está acontecendo aqui, ó, nós temos o quadrado, ou seja, o expoente 2 aqui. Pessoal, isso daqui nós podemos transformar em uma equação modular. Ferreto, como assim? Fazendo uma transformação de variável. Ou seja, no lugar do módulo de x mais 1, nós colocarmos, por exemplo, a incógnita y. Ok? Como é que fica, então? Ficamos com y elevado ao quadrado. Vamos escrever aqui, ó, y elevado ao quadrado, menos o 5 vezes o y, ok? E temos ali o mais 4. Isso daí é igual a zero. Tudo bem? Vamos descobrir aqui os valores de y. Para isso, pessoal, vamos fazer por Bhaskara e, primeiramente, vamos identificar os coeficientes, ok? O coeficiente do y ao quadrado aqui ó, vale 1, ou seja, o a é 1. O coeficiente do y é menos o 5 e o termo independente, no caso, ele vale 4. Agora, o delta, pessoal, ou seja, o discriminante, a gente viu que é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Substituindo, nós vamos ter o seguinte. Como o b ele vale menos o 5, então ficamos com menos o 5 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 4. Tudo bem? Então, o discriminante aqui, ó, menos o 5 elevado ao quadrado, isso aqui é 25 positivo. Agora, menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes o 4 fica menos 16. Ou seja, o discriminante vale 25 menos 16. Resultado aqui é 9. Como o discriminante, pessoal, vale um valor maior do que zero, ou seja, positivo, nós temos que as duas raízes, olha só, a incógnita aqui é y, tá? Então, as duas raízes y1 e y2, elas são duas raízes reais e distintas, ok? Calculando agora essas duas raízes, nós vamos ter o seguinte, y é igual a menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo bem? Dividido por 2 vezes o a. Olha só, substituindo. Como o b aqui ele vale menos o 5, menos o menos 5 fica 5 positivo. Mais ou menos. O delta aqui, ó, pessoal, vale 9. Então, raiz quadrada de 9, ficamos com 3. Dividido por 2 vezes o a, como o a vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, aqui, ó, nós vamos ter as duas raízes, y1 e y2, e elas valem quanto? 5 mais o 3 dá 8, dividido por 2, 4. 5 menos o 3, isso dá 2, dividido por 2, o resultado é 1.
Agora é o seguinte, pessoal, esses dois valores de y que nós acabamos de encontrar, eles não são as soluções daquela equação modular, tá? Esses valores de y, lembra o seguinte, nós fizemos uma mudança de variável. Então, naquela mudança de variável, nós vamos fazer o seguinte, primeiro colocamos o y igual a 4 e depois colocamos o y igual a 1 e descobrindo os valores de x possíveis. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, através dessa mudança de variável aqui, ó, nós vamos descobrir os valores de x. Primeiro, vamos fazer o seguinte, módulo de x mais 1 igual a 4, ou seja, o primeiro y será o 4. Vamos colocar aqui, ó, módulo de x mais 1, o resultado é 4. Ou, vamos colocar aqui do lado, ó, o módulo de x mais 1, o resultado é 1. Então, vamos colocar aqui o módulo de x mais 1, o resultado é 1. Pessoal, agora repare o seguinte, nessa análise aqui, ó, se o módulo de x mais 1 vale 4, significa que esse x mais 1 ele pode valer tanto 4 positivo, como pode valer o 4 negativo, já que módulo de 4 o resultado é 4 e módulo de menos o 4 o resultado também é 4. Beleza? Então aqui nós vamos ter que o x mais 1 ele pode tanto ser o 4 positivo e o x mais 1 pode ser o 4 negativo ali, ok? Então, dessa forma aqui, ó, nós vamos ter que o primeiro valor de x será 4 menos 1, 3. Beleza? O segundo valor de x possível aqui ó, será esse menos 4 com esse menos 1 aqui, ó, já que ele passa para o lado de lá negativo, né? Menos 4 com menos 1, ficamos com menos o 5. Beleza? Agora, a mesma ideia aqui, ó. Esse x mais 1 pode tanto ser o 1 positivo, como pode ser o 1 negativo, ok? Então, primeiramente, fazendo o x mais 1 igual a 1 e depois o x mais 1 igual a menos 1. O que nós vamos ter aqui? Ó? Nós vamos encontrar o primeiro valor do x como sendo 0, porque esse mais 1 com esse mais 1 nós cancelamos, ficamos x igual a 0. E esse mais 1 passa para o lado direito, fica negativo, ou seja, o segundo valor de x aqui será menos 1 com menos 1, ficamos com menos 2, ok? Pessoal, nessa equação modular não há restrição alguma, então todos aqueles valores de x que nós acabamos de encontrar são as soluções para aquela equação modular. Como ele está solicitando ali, ó, a soma das raízes da equação, nós vamos somar todos esses valores de x e anotarmos ali o resultado correto. Beleza? Vem comigo aqui. Ó. Então, olha aqui, pessoal, a soma de todas as raízes é o seguinte. Primeiro vale 3, somado com menos 5, ficamos com menos 2. Menos 2 somado com 0, ficamos com menos 2 ainda. E menos 2 somado com menos 2, ficamos com menos 4. Então, a alternativa correta, letra B de Brasil. Olha a questão número 8 da Escola Naval. O que nós temos aqui é o seguinte. A soma das raízes reais distintas dessa equação aqui, ó, pessoal. Olha só, o que nós temos aqui ó, é o módulo, ok? Disso aqui que está aqui dentro, valendo 2. Significa o seguinte, que tudo que está aqui dentro, nós primeiramente nós igualamos a 2, já que o módulo de 2 é 2, e depois nós pegamos tudo isso daqui, ó, e igualamos a menos o 2, já que módulo de menos 2, o resultado também é 2. Beleza? Então, primeiramente, ó, vamos pegar aqui ó, o módulo de x menos o 2, e temos aqui o menos o 2, e igualamos a 2. Depois pegamos o módulo de x menos o 2, beleza? Menos o 2, e igualamos a menos o 2. Como é que a gente resolve isso aí, Ferreto? Olha só, começa passando esse menos 2, lá para o lado direito, ele passa positivo. Ou seja, ficamos que módulo de x menos o 2, isso aqui é igual a 2 mais 2, 4. Agora é o seguinte, reparem que esse módulo aqui ó, vale 4. Significa que esse x menos 2, ele pode ser tanto 4 positivo, como 4 negativo. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, o x menos o 2 sendo igual a 4 positivo, e depois o x menos o 2 sendo igual a 4 negativo. Dessa forma, ó, nós vamos encontrar aqui dois valores de x, e eles valem o seguinte. O primeiro é,
Pega esse 4 aqui, ó, e ele irá receber, passa para o outro lado aqui, fica positivo, receberá o 2. Ou seja, o primeiro x vale 6. Agora, passando esse menos 2 lá para o outro lado, ele fica positivo. Ou seja, x é igual a menos 4 com mais 2, menos o 2, ok? Agora, essa outra aqui, ó. Se nós temos esse menos 2 aqui, ó, vai cancelar e nós ficamos, então, que módulo de x menos o 2 ficou exatamente igual a zero. Pessoal, quando o módulo de um número é igual a zero, significa que esse número é o valor zero. Então, o x menos o 2 só pode ser zero, já que o módulo de zero é zero. Tudo bem? Passando esse menos 2 lá para o outro lado, nós vamos encontrar o x valendo 2 positivo. Pessoal, esses valores de x que nós acabamos de encontrar são exatamente os valores de x que satisfazem aquela equação modular. Como ele está solicitando ali, ó, a soma das raízes, vamos somar o 6, o menos 2 e o 2 e anotar o resultado correto. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, somando aqui, ó, pessoal, este menos 2 com este mais 2 vai dar 0. E somando com esse 6, ficamos com 6. Então, a alternativa correta, letra D de Dinamarca. Beleza? Desce comigo aqui, ó, e vamos para a questão de número 9, que diz o seguinte. A expressão módulo de x menos a menor do que 16 também pode ser representada por, e nós temos aqui as alternativas. Pessoal, cuidado, ó. Agora nós não temos mais uma equação modular, porque nós não temos ali o sinal de igual, nós temos o sinal de menor. Isso aí significa uma inequação modular. Beleza? E como é que nós resolvemos isso? Vem comigo aqui, ó. Olha só. Pessoal, primeiramente, ó, reparem que nós temos o módulo sendo menor do que esse 16. Para isso, pessoal, vamos lembrar aqui uma propriedade lá das inequações modulares. Imagine um módulo de x sendo menor do que um valor k, ok? Isso significa, pessoal, vamos traçar aqui o eixo x, ó, para que você possa visualizar as soluções para isso. Se aqui nós temos apenas o sinal de menor, ou seja, não tem menor ou igual, nós botamos apenas bolinha aberta. Então, duas bolinhas abertas aqui. Aqui nós vamos colocar o menos o k, tudo bem? E aqui nós vamos colocar o mais k. Como o módulo de x deve ser menor do que k, nós temos que os possíveis valores de x estão aqui assim, ó. Ou seja, pessoal, o que está dentro do módulo aqui, ó, irá enquadrar-se entre esses dois valores. Para esse caso aqui, ó, pessoal, vamos traçar aqui, ó, o eixo x, tudo bem? E aqui nós temos o 16. Olha só, sinal de menor aqui. Então, bolinha aberta. Vamos colocar aqui o menos 16 e aqui colocamos o 16. Então, esses valores que estão entre o menos 16 e o 16 são os possíveis valores para x menos o a, ok? Ou seja, pessoal, olha só, vamos aqui embaixo. O x menos o a, ele está entre quem? Entre o menos 16 e o 16. Pessoal, reparem que nós temos ali, ó, uma inequação simultânea. Vamos lembrar como é que se resolve ela? Vem aqui, ó. Reparem que isso aqui é uma inequação simultânea porque nós temos aqui, ó, dois sinais de desigualdade. Então, primeiramente, vamos passar esse menos a para o lado esquerdo positivo e depois esse menos a para o lado direito também positivo, ok? Então, do lado esquerdo nós temos o menos 16, ele vai receber mais o a, ficamos com menor, agora nós temos o x, menor novamente, 16 e o a, que é negativo, passa para o outro lado positivo, fica mais o a. Então, pessoal, essa expressão ela também pode ser representada. Onde é que nós temos isso daqui? Aqui na letra D de Dinamarca. Olha só, menos 16 mais a, está aqui, ó, menor do que x, menor do que a mais 16. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos para a saideira aqui. Ó. Questão número 10 diz o seguinte. O conjunto dos números reais, olha aqui, ó, números reais, tá? Que tornarão essa função aqui, ó, maior do que 5é. Pessoal, essa função aqui, ó, reparem que é uma função modular, porque nós temos a nossa incógnita no interior de módulos. Beleza? Essa função aqui, ó, ela deve ser maior do que 5. Então, nós vamos ter que módulo
de x ao quadrado menos o 4x, isso daqui deve ser maior do que 5, beleza? Pessoal, vamos lembrar uma propriedade aqui, ó. Quando nós tivermos módulo de x sendo maior do que um número k, o que está acontecendo aqui é algo assim, ó. Primeiramente, ó, vamos colocar aqui, ó, o eixo x, e como nós temos aqui o sinal de maior, não tem maior ou igual, é apenas sinal de maior, vamos colocar bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui, tudo bem? Aqui nós vamos colocar o menos o k, e aqui nós vamos colocar o k positivo. Reparem que agora nós temos aqui, ó, o sinal de maior. Quando é o sinal de maior, nós não vamos pegar os valores que estão entre o menos k e o k. Nós vamos pegar os valores que são menores do que menos k e os valores que são maiores do que k. Então, pessoal, o que está dentro do módulo aqui, ó, ele se enquadra nessa solução aqui e nessa solução aqui, ou seja, nesse intervalo. Então, pessoal, para essa situação aqui, ó, olha o que está acontecendo. Se nós temos aqui o nosso eixo x, nós temos aqui o sinal de maior, apenas maior, então bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. Se aqui o valor é 5, vamos colocar o menos 5 aqui e o 5 aqui, tudo bem? Por ser um sinal de maior aqui, ó, nós vamos pegar os valores menores do que menos 5 e os valores maiores do que 5. Ou seja, essa expressão aqui, ó, pessoal, que está no interior do módulo, ela vai encontrar-se nesse intervalo ou nesse intervalo aqui. Pessoal, por nós termos ali aquela inequação sendo maior do que 5, o que nos interessa ali, ó, são aqueles intervalos, valores que são menores do que menos 5 e valores de x que são maiores do que o 5. Então, como é que a gente faz? Pega aquele x² menos 4x e primeiramente faz ele ser menor do que menos 5 e depois faz ele ser maior do que o 5, ok? Vem comigo aqui, ó. Então aqui, ó, pessoal, primeiramente pegando o x² menos o 4x e fazendo ele ser menor do que menos 5, ok? E depois vamos pegar o mesmo x² menos o 4x e faremos ele ser, então, maior do que 5, beleza? Olha só, passando esse menos 5 lá para o lado esquerdo, nós vamos ter ele positivo. Então, ficamos que x² menos o 4x mais o 5 ficou o quê? Menor do que zero. Resolvendo essa equação, pessoal, primeiramente vamos identificar os coeficientes, ok? O a aqui vale 1, o b ele vale menos o 4, tudo bem? E o c ele vale 5. Agora, repare o seguinte, olha o delta aqui, ó. O delta é dado por b² menos o 4 vezes o a vezes o c. Nesse caso aqui, nós vamos ter o seguinte, o b ele vale menos 4, ou seja, ficamos com menos 4 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale 5. Agora, olha o que acontece aqui, ó. Menos 4 ao quadrado, isso aqui é 16. Menos 4 vezes 5, isso aqui dá menos o 20. Ficamos, então, com o discriminante, ele vale 16 menos o 20, isso aqui é menos 4. Pessoal, o discriminante sendo o valor menor do que zero, significa que as duas raízes, ou seja, x1 e x2, elas não pertencem ao conjunto dos números reais. Agora, repare o seguinte, pessoal, lá no enunciado está dizendo o conjunto dos números reais. Nesse caso aí, ó, se as duas raízes x1 e x2 não pertencem ao conjunto dos números reais, elas são o quê? São duas raízes imaginárias. Então, elas não entrarão na solução dessa inequação modular. Beleza? Agora vem comigo. Agora, nessa outra inequação aqui, ó, vamos passar o 5 para o lado esquerdo, ele fica negativo. Então, vamos ter que x² menos o 4x menos o 5 é maior do que zero. Beleza? Identificando aqui os coeficientes, ó, a, b e c, nós vamos ter o seguinte. O a é o coeficiente do x² vale 1, o b ele vale menos o 4 e o c ele vale menos o 5. Então, o nosso discriminante aqui, ó, que é dado por delta igual a b² menos o 4 vezes o a vezes o c, será o seguinte. O b ele vale menos 4. Então, menos o 4 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1,
vezes o c, que vale menos o 5 aqui. Tudo bem? Então, o discriminante será menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 dá menos o 4. Menos o 4 vezes o menos 5, isso aqui dá mais 20. Ou seja, o discriminante aqui, ó, 16 mais 20, 36. Esse 36, pessoal, é um valor maior do que zero, então significa que as duas raízes x1 e x2 são duas raízes reais e distintas. Essas duas raízes aí, ó, a gente pode calcular pela fórmula de Bhaskara, tá? Tudo bem? Poderia ter feito por soma e produto também, tá? Mas por didática, eu estou utilizando apenas a fórmula de Bhaskara. Menos o b. Como o b vale menos 4, então menos o menos 4, 4 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Como o delta aqui, ó, pessoal, já foi encontrado, ele vale 36, raiz quadrada de 36 é 6. Dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1, o resultado é 2. Então, nós temos aqui, ó, duas raízes, x1 e x2, e elas valem 4 mais 6 dá 10, dividido por 2, 5. 4 menos o 6 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Reparem, pessoal, nós estamos resolvendo essa inequação do segundo grau. Então, o próximo passo é nós fazermos aqui, ó, o estudo do sinal. Vamos colocar aqui, ó, o eixo x, e reparem o seguinte, o coeficiente do x ao quadrado é um valor 1 positivo. Isso significa parábola com a concavidade voltada para cima, ou seja, mais ou menos aqui, ó. Os valores onde a parábola está intersectando o eixo x, eles valem menos 1 e 5, ou seja, aqui é o menos 1 e aqui é o 5. Tudo bem? Agora, analisando o sinal, ó, para valores de x que estão entre menos 1 e 5, nós temos a função abaixo do eixo x, ou seja, aqui a função é negativa. E aqui nós temos a função positiva e positiva porque o gráfico encontra-se acima do eixo x. Tudo bem? Agora, repare aqui, ó, nós temos maior do que zero, apenas maior do que zero, tá? Não tem maior ou igual. Isso significa que o menos 1 e o 5 ficam com a bolinha aberta, ou seja, eles não fazem parte da solução dessa equação. Agora, nós temos o sinal de maior do que zero, pessoal. Maior do que zero lembra algo positivo. Então, vamos marcar aqui, ó, onde é que nós temos o sinal positivo, que é aqui e aqui. Ou seja, a solução para essa inequação é dada pelo seguinte. O x pertence aos reais, tal que o x é menor do que menos 1, ó, x é menor do que menos 1, ou o x é maior do que o 5. Beleza? Isso daqui nós encontramos aqui na alternativa letra D de Dinamarca. Certo? Então, pessoal, finalizamos essa importante aula de resolução de questões. É muito importante, após ver a teoria, você acompanhar as resoluções de questões que já caíram em vestibulares, Enem e por aí vai. Beleza? Pessoal, se você gostou, clica ali em curtir, tá? Inscreva-se no canal, divulgue para os amigos e nós nos vemos nas próximas aulas. Pessoal, um abraço e até mais.